Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão de sexta-feira, dia 11 de janeiro. Lembrando, eu não gravei de videoanálise no dia 10 nem no dia 11. Hoje, dia 13, domingo, estou gravando essa videoanálise para atualizar aí posições que ficaram em aberto, que foram encerradas, ou mesmo posições que foram abertas, foram encerradas e posição que tem em aberto após o pregão de sexta-feira. Eu sou Dalto Feira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltoveira.com, para se inscrever gratuitamente e aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente no canal. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, para solicitar, na realidade, as recomendações de compra e venda aí no seu celular, no seu desktop, receber as mensagens de recomendação de forma gratuita durante um determinado período. Basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos descritos na página que será aberta. Vamos então para a videoanálise. Na videoanálise, após o pregão de sexta, vou comentar Ibov, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, IGTA, Rente 3, ESTC 3, Gol 4, BRFS 3 e Detex 3. Ibovespa na sexta fechou o dia praticamente estável, menos 0,16%, segue com movimento longo para cima, afastado da média móvel exponencial de 3 períodos. Ponto de suporte um pouco mais elevante aqui nesse nível, que foi testado, levemente testado, já começou a subir novamente. Um suporte inicial para o Ibovespa seria esse pequeno topo anterior, essa pequena sinalização de correção, a correção foi pequena, ali na faixa dos 92.701 pontos. Abaixo disso, região em torno de 91.242 e já se aproximando da região dos 90 mil pontos, onde está a média móvel já mais acima desse patamar. Então são os níveis de suporte que eu identifico para o índice Bovespa. A sinalização de se ter algum movimento de correção aqui no gráfico diário viria através da perda da mínima do pregão de sexta, que foi de 93.358 pontos. Enquanto isto realmente não aconteceu, ou seja, enquanto não perder essa mínima, segue ainda dentro de um movimento de subida, segue apontando para cima, alinhado para cima, tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal, dentro de um movimento de alta do gráfico semanal, então ainda tudo alinhado para cima no índice Bovespa, ou seja, movimento de baixa aqui no decorrer dessa semana tende a ser uma correção da tendência que pode trazer novas oportunidades de compra aí no decorrer da semana. Futuros, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência. Aqui para o gráfico do mini índice de 60 minutos, a gente tem uma tendência que ficou um pouco mais para indefinida, porque se a gente pegar aqui esses movimentos, a gente ainda tem topo e fundo ascendente, mas levemente ascendente. Basicamente o mercado definiu aqui uma resistência, uma zona de resistência e definiu aqui uma zona de suporte aqui de uma lateralização que tinha virado resistência, passou a funcionar como suporte aqui nesses dois fundos que foram gerados, só que também não conseguiu se sustentar acima do topo anterior. Então a zona de resistência que eu considero mais importante para o índice vai na faixa dos 94.480 a 94.540. Essa é a região que eu considero um pouco mais relevante em termos de resistência. Depois disso tem 94.600 pontos. E aqui em termos de suporte é uma região ali na casa dos 93.825 a 93.770. Enfim, essa faixa aqui de pontos eu considero uma faixa um pouco mais relevante de suporte para o índice. Abriu caindo, vai ficar ainda a possibilidade de trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos. Seria logicamente mais interessante trabalhar na venda abaixo dessa região que eu citei de suporte, ou seja, abre caindo de maneira forte, fecha uma primeira hora de pregão aqui para baixo e passa a proporcionar topo descendente ou até mesmo pivô de baixo no gráfico de 10 minutos ou mesmo de 5 minutos, ficaria mais para se buscar a operação de venda. Por outro lado, se abrir subindo para cima aqui de um nível intermediário de resistência, que observe aqui, se eu colocar uma linha nesse topo anterior, observe como o mercado está respeitando essa região aqui agora, uma região ali na casa dos 94, 150, 94, 150, 155 ou 160, enfim, acima desse patamar de 150, 160, abriu aqui para cima, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta. Ficar atento aí nessa região de resistência desta pequena congestão, dessa pequena indefinição da tendência do gráfico de 60 minutos no mini índice. Olhando agora para o dólar na sexta-feira terminou o dia estável, menos 0,01%. Tecnicamente está dentro de um movimento de subida, corrigindo um forte movimento de baixa.
Dentro desse movimento de subida, indo aqui para o gráfico 60 minutos, também a gente tem uma tendência mais pré-definida. Se seguir no pé da letra ali, topo e fundo ascendente, ainda a gente tem fundo ascendente. Só que o topo ali já ficou basicamente no mesmo nível do topo anterior, ou seja, por mais que tenha oscilado acima, aqui já gerou um fundo, mas não evoluiu ainda para cima. Mas o fato é, enquanto se mantiver, por exemplo, abriu aqui para cima, fica mais para se buscar a operação de compra. Vou colocar até no gráfico de 10 minutos, ou seja, abriu aqui para cima, proporcionou no gráfico de 10 minutos fundo ascendente acima dessa região, preferencialmente de 3.719,50, 3.720, fica um pouco mais para a ponta compradora, mas ficar atento aqui nessa zona de resistência logo na sequência, que é muito próxima, né, a região ali na faixa dos 3.725 até um patamar ali de 3.730, região mais pesada de resistência para o mini dólar. Voltando aqui para o gráfico 60 minutos, então o mini dólar dentro de um cenário um pouco mais de indefinição nesse momento, mas enfim, abrindo um pouco mais forte para cima até da região dos 725, 730, fundo ascendente fica um pouco mais relevante para se buscar essa operação de compra a favor de um movimento de subida no dólar, mantendo aí pelo menos seus fundos ascendentes. Por outro lado, se abre caindo, se abre fazendo algo nesse sentido aqui, gerando um movimento para baixo, fechando aí principalmente para baixo, na primeira hora de programa para baixo dos 3.711,50, topo descendente abaixo desse patamar, mais interessante para se buscar operação na ponta vendedora no dólar através de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Partindo agora para as ações, a PTR4 na sexta terminou em queda de 1,07% e a semana terminou aqui com uma alta de 1,09%, dentro de um movimento de alta, no gráfico eu coloco até na cor azul, dentro de um movimento de alta, no gráfico semanal, bateu no nível de resistência, que é essa região aqui que a gente já vem comentando há algumas análises. Dentro dessa correção que está sendo feita, essa semana me chama mais atenção para ficar de olho em buscar a operação na ponta compradora, pensando logicamente em swing trade. Se o foco é swing trade, o interesse maior seria planejar a operação de compra na Petro. E o cenário mais interessante para que isso aconteça, que esse movimento atual de baixa, ele se estenda um pouco mais no preço ou no tempo, não necessariamente tendo que bater na média móvel exponencial 3 vezes, mas gerando um movimento um pouco maior de correção desse forte movimento de subida, aumentando a probabilidade de iniciar um novo movimento de alta e romper essa região de topos anteriores aqui no gráfico diário. Então, cenário, na minha avaliação, mais positivo na Petro em termos de se buscar operação mais na ponta compradora após movimentação para baixo ou movimentação lateral do preço no decorrer dessa semana. Na Vale 3, só para mencionar em relação a Petro, né, em relação a suporte mais relevante, suporte intermediário 24,20, ali onde está a média móvel exponencial de 3 períodos. Se for falar de um suporte mais relevante para Petro, seria mais abaixo, a região de fundos anteriores tende a servir como suporte aqui, caso a Petro venha a escorregar ele para baixo dos R$24, caminhando para a faixa dos 20, por volta dos 23,60. Seria a região de suporte mais relevante para Petro. E lembrando das resistências, principalmente de 25,48 a 25,80. O ponto mais alto, que foi a máxima da semana passada, 25,92. Vale 3, queda de 1,36% na sexta. Então o ativo fez o movimento de subida, anulou a tendência de baixa e agora está dentro de um processo de queda, de correção. Dependendo da sinalização para cima de fundo aqui no gráfico diário ou até mesmo de pivô de alta no decorrer dessa próxima semana, lembrando o fundo aqui, e o pivô de alta aconteceria se rompesse essa máxima aqui. Caso aconteça uma das duas sinalizações, são possibilidades de avaliar justamente a operação na ponta compradora na Vale 3 no decorrer desta semana. Por enquanto, a semana que passou terminou aí com uma leve alta de 0,36%, mas respeitando a média móvel exponencial de 13 períodos que eu cheguei a comentar nas análises e também nas lives no decorrer da semana passada. Lembrando das lives, live todo dia às 10 horas e 45 minutos de cada pregão, para que a gente possa tentar buscar aí oportunidades no decorrer de cada pregão. E GTA 3, tudo isso no YouTube, tá, pessoal? No canal aqui que eu já mencionei para você se inscrever aí gratuitamente. E GTA 3, eu cheguei a recomendar na quinta-feira uma compra de fundo ascendente no papel.
Essa compra foi executada, mas acionou o stop, pelo menos o stop parcial, que eu reposicionei para baixo aqui dessa mínima, o stop parcial em cima da operação da IGTA3. Essa operação da IGTA3 que foi recomendada proporcionou uma perda de 2,2% na operação, e isso representou uma redução de 0,31% do capital total essa operação. O outro ativo, lembrando que GTA3 está em cima do patamar de suporte, o que motivou a compra, um fundo ascendente a favor da tendência, batendo na região de suporte, enfim, foram os fatores que me motivaram a buscar uma compra na IGTA3. Lembrando, como ela ainda se encontra nesse patamar e testando essa região, dependendo da sinalização para cima, ainda é um papel que eu posso avaliar uma nova entrada na ponta compradora no decorrer dessa semana. Rente 3, Localiza também entrada de compra de fundo ascendente, e o papel que a gente já tinha uma posição em aberto terminou não evoluindo, o stop foi reposicionado para baixo da mínima desse forte candle de alta que foi o candle que gerou a compra no ativo, e esse stop foi acionado, esse stop parcial foi acionado com a perda de 1,8% na operação. Isso representou no capital total uma perda de 0,27%. Então, mais uma vez, também é um ativo que, dependendo da sinalização positiva que proporcionar, que gerou uma primeira, se gerar mais um aqui, como se fosse uma correção em duas etapas, se gerar mais alguma sinalização positiva um pouco mais para baixo, vinda um pouco mais para baixo, me chama a atenção para voltar para uma compra na Rente 3. ESTC3, uma posição que a gente tinha aberta, assim como a Rente 3, e essa a gente tinha colocado um objetivo mais acima, tentando a melhor relação risco-ganho. Esse objetivo foi atingido já na quinta-feira. Então essa operação da ESTC3, a gente tinha entrado aqui nessa região tentando pegar todo o movimento de subida. Essa operação proporcionou um ganho de 9,12%. Então a operação que dá ESTC3, 9,12%. Isso representou no capital total um crescimento de 1%. Essa operação. Então foi uma operação bem sucedida no papel, ativo em tendência de alta, movimentações para baixo ou movimentações laterais aí no gráfico diário nas próximas semanas podem trazer nova oportunidade de compra em cima deste ativo. Gol 4, recomendação de compra na sexta-feira, mais para o fechamento do pregão. Recomendação de compra em cima desse ativo, uma forte sinalização de retomada, um forte movimento de subida. Vendo aqui o gráfico semanal em tendência de alta, possibilidade de ter algo mais para cima. Então, ativo que a gente entrou comprando com stop para baixo da mínima do pregão de sexta. Colocando aqui os dados dessa entrada da compra da Gol 4. Entrada em R$ 24,73. Stop em 23, ela fechou em R$ 24,96. Stop em R$ 23,43. E objetivo na faixa dos R$ 26,68. Risco de 5,26% nessa operação, alocando 10% do capital total na Gol 4. Depois disso, falar de Brasil Foods. Brasil Foods que continua travada ali no gráfico semanal. São vários topos nessa região, mas algo interessante aconteceu nessa semana. Ela, logicamente, fechou com alta de praticamente de 7%. E proporcionou esse movimento forte para cima, chegou inclusive a furar os dois topos anteriores, ou seja, quando eu falo furar, superou as máximas dos dois topos anteriores. Então foi algo interessante que aconteceu, que aumentou a probabilidade, por exemplo, desse ativo poder gerar realmente um movimento para cima e ganhar aqui, conseguir finalmente romper essas resistências aqui para cima no gráfico semanal. Então aumentou essa expectativa, aumentou essa probabilidade. Lógico que a gente trabalha aqui em cima da possibilidade de buscar alguma entrada na ponta compradora. Não sei se vai encaixar dentro do meu método, mas é uma das alternativas para a gente avaliar aí no decorrer dessa semana. Por isso eu estou colocando aqui na videoanálise de fechamento. E a Detex 3, que é um ativo que está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, gerou um forte movimento de subida e vem fazendo esse movimento aqui de correção. Dependendo da sinalização para cima nos próximos pregões, também me chama a atenção para buscar uma operação de compra. O ideal é que tivesse mais algum candle aqui para baixo e depois gerasse um movimento de subida. Se mais algum candle, não necessariamente para bater na média, vai coincidir, mas até para fechar esse gap aqui, fecharia esse gap, que é um suporte, e aí proporcionaria uma sinalização para cima, aí, por exemplo, numa terça-feira, seria até mais interessante para a entrada. Não descarto, logicamente, a compra na superação dos 12,11, que é uma das alternativas também de entrada em cima de Detex 3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, uma excelente semana para todos e até amanhã.